Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record. Ministro Alexandre de Moraes determina a imediata liberação de rodovias e ameaça prender diretor da Polícia Rodoviária Federal se ordem não for cumprida. Passageiros vão a pé até o aeroporto de Cumbica por causa de interdição. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento: cartões Bradesco, muito mais benefícios. Os protestos de caminhoneiros contra a vitória de Lula nas eleições provocam interdições em mais de 300 pontos de rodovias federais pelo país. A Caterina Schutt acompanha a situação em São Paulo. Boa noite, Caterina. Oi, Adriana. Boa noite a você e a todos. Olha, a rodovia Hélio Smith, que dá acesso ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, tem pontos de bloqueio nos dois sentidos. Por conta disso, os passageiros não conseguem chegar aos terminais do aeroporto. Muitos tiveram que desembarcar dos veículos para seguir a pé com malas pelo acostamento. Até o momento, 4 voos foram cancelados. A concessionária orienta os passageiros a conferirem a situação dos voos com as companhias aéreas. Aqui na Marginal Tietê, no sentido Ayrton Senna, 2 faixas da pista expressa e 2 faixas da pista local estavam interditadas até o momento, mas pelo que nós estamos vendo, os manifestantes estão começando a evacuar aqui da área. Eles ficaram por volta de 8 horas aqui manifestando, mas os carros conseguem passar. Adriana. Muito obrigada pelas suas informações, viu, Caterina? Bom trabalho. Houve protesto também no interior de São Paulo. Quem tem as informações é a Isabela Sabélico. Aqui em Campinas, centenas de manifestantes interditaram a rodovia Anhanguera no sentido capital. Foram registrados pelo menos 5 quilômetros de congestionamento. Caminhoneiros, motociclistas e apoiadores do presidente Jair Bolsonaro participaram do ato que durou pelo menos 3 horas. Todas as faixas da pista e da marginal paralela chegaram a ser bloqueadas, mas aos poucos o trânsito fluiu. A Polícia Militar Rodoviária acompanhou o protesto no local. Cidades da região de Campinas também tiveram rodovias interditadas. Foi o caso de Limeira, Mogi-mirim, Arthur Nogueira e Jundiaí. Agora a gente confere a situação em Belém com o repórter Felipe Nobre. De acordo com o último boletim da Polícia Rodoviária Federal, 8 rodovias aqui no Pará têm registros de manifestações em 25 cidades do estado. A maioria desses locais tem interdições totais. Há cerca de 3 horas, uma decisão judicial foi expedida aqui no estado, obrigando os caminhoneiros a liberarem as rodovias imediatamente, sob pena de multa de R$1.000 por dia para cada manifestante, além de retirada desses veículos por parte da Polícia Militar. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinou agora à noite o desbloqueio imediato das rodovias de todo o Brasil. Matheus Scavazini tem as informações em Brasília. Boa noite, Matheus. Boa noite, Adriana. O ministro Alexandre de Moraes determinou que a Polícia Rodoviária Federal e as polícias militares dos estados tomem ações imediatas para a desobstrução das vias ocupadas. Em caso de descumprimento, a decisão prevê até mesmo a prisão do diretor-geral da PRF e multa pessoal para ele de R$100 mil por hora. As regras começaram a valer agora há pouco, às 0 hora dessa terça-feira. O ministro também determinou que sejam identificados os veículos utilizados nas interdições para a aplicação de multas. Os ministros do STF estão julgando em plenário virtual a decisão do ministro Alexandre de Moraes. O julgamento vai até às 11h59 da noite dessa terça. Nesse momento, o placar está em 6-0 para manter a decisão. Também agora à noite, o ministro da Justiça, Anderson Torres, mandou reforçar os efetivos para o desbloqueio das rodovias. O Ministério Público Federal e a Procuradoria-Geral da República deram 24 horas para a Polícia Rodoviária Federal se manifestar sobre as medidas que estão sendo tomadas para o desbloqueio das rodovias. Adriana. A gente segue acompanhando aí como serão as próximas horas, Matheus. Obrigada. Nos postos, o preço médio do diesel caiu em todo o país, enquanto o preço médio da gasolina subiu pela 3ª semana seguida. O Pedro Paulo Filho tem os detalhes no Rio de Janeiro. Boa noite, Pedro. De quanto foi o reajuste?
Oi, Adriana, uma boa noite para você, boa noite a todos. Olha, de acordo com a Agência Nacional do Petróleo, esse aumento no preço da gasolina foi de 3 centavos por litro. O valor médio passou de R$ 4,88 para R$ 4,91. É uma alta de 0,6%. Os técnicos da ANP visitaram mais de 2.800 postos em todo o país. Essa foi a terceira alta no valor médio do combustível desde o fim de junho, quando o ICMS cobrado nos estados foi limitado a 18%. O etanol também subiu para R$ 3,63, enquanto que o diesel caiu para R$ 6,56 na média do país. Adriana. Obrigada, Pedro. Boa noite para você. Os candidatos eleitos devem ser diplomados até 19 de dezembro. Lula e Geraldo Alckmin vão receber os diplomas assinados pelo presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes. Já os 27 governadores eleitos devem ser diplomados pelos respectivos tribunais regionais eleitorais. As datas das cerimônias ainda não foram divulgadas. A diplomação é uma cerimônia organizada pela Justiça Eleitoral. Sem o diploma, os eleitos não podem assumir os cargos. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva passou o dia em São Paulo tratando da transição de governo. Lula teve um encontro com o presidente da Argentina. Um dia após ser eleito presidente, Lula recebeu a visita de Alberto Fernandes. O presidente da Argentina deixou momentaneamente os problemas de seu país e veio a São Paulo para dar parabéns ao amigo. Fernandes e a Argentina enfrentam uma das piores crises econômicas e sociais da história. A inflação passa dos 60% ao ano e boa parte da população está na faixa de pobreza. Como o Jornal da Record já mostrou, muitos argentinos não conseguem comprar itens básicos. Pessoas perderam suas casas e são obrigadas a passar a noite em salas de espera de hospitais públicos. O presidente argentino de esquerda disse que agora pode falar com Lula mais de futuro do que de passado e que os dois têm a mesma visão sobre a integração da América Latina. Apesar da grande expectativa, o anúncio dos nomes dos ministros de Lula não deve acontecer essa semana. Mas interlocutores dizem que o presidente eleito deve aumentar o número de ministérios para acomodar os colegas de partido e os aliados de campanha. A mesma estratégia foi utilizada nos primeiros mandatos do petista. A primeira vez que Lula venceu a eleição para o governo federal foi em 2002. 4 anos depois, ele foi reeleito. Foram anos de popularidade em alta e viagens internacionais. Lula enfrentou denúncias de corrupção desde os primeiros anos de governo. O mensalão, descoberto em 2005, levou à cadeia figuras importantes do PT, como José Dirceu, Delúbio Soares e José Genuíno. Mas foram os crimes apurados pela Operação Lava Jato que mais causaram prejuízo financeiro ao Brasil. O ápice foi justamente a prisão de Lula em abril de 2018. Condenado por corrupção e lavagem de dinheiro pelo caso do Triplex no Guarujá, ficou detido na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba até novembro de 2019. Lula foi beneficiado por uma decisão do Supremo Tribunal Federal que derrubou a prisão de condenados em segunda instância. E no ano passado, as condenações dele foram anuladas pelo ministro Edson Fachin, do STF, por questões processuais, sem o julgamento do mérito pela Corte. E assim, o agora presidente eleito deixou de ser ficha suja e pôde concorrer às eleições e voltar ao Palácio do Planalto em 2023. O presidente Jair Bolsonaro segue em silêncio. Ele teve uma série de reuniões ao longo desta segunda-feira. O presidente Jair Bolsonaro se reuniu pela manhã ainda no Palácio da Alvorada com o filho mais velho, Flávio, e com o general Braga Neto, candidato a vice na chapa do presidente. Os dois foram importantes coordenadores na campanha à reeleição de Bolsonaro. Logo depois, Bolsonaro seguiu para o Palácio do Planalto. O presidente se encontrou com importantes membros da ala política, inclusive o líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros, e também com integrantes da área militar do governo. Fontes com quem eu conversei me disseram que o presidente Jair Bolsonaro está tranquilo e sereno e deve aceitar o resultado das eleições.
Os militares que fizeram um acompanhamento das eleições e participaram da comissão de fiscalização, até o momento não apontaram nenhuma falha grave no processo eleitoral. O senador Flávio Bolsonaro foi o primeiro integrante da família presidencial a se pronunciar. Em uma rede social, o senador escreveu: "Obrigado a cada um que nos ajudou a resgatar o patriotismo, que orou, rezou, foi para as ruas, deu seu suor pelo país que está dando certo e deu a Bolsonaro a maior votação de sua vida. Vamos erguer a cabeça e não vamos desistir do nosso Brasil. Deus no comando." No final da tarde, Jair Bolsonaro voltou ao Palácio da Alvorada e manteve o silêncio em relação à eleição. A Bolsa de Valores reagiu com instabilidade à vitória de Lula nas eleições. As ações das estatais brasileiras despencaram durante o dia. Economistas acreditam que o mistério envolvendo os rumos da economia no governo do PT gera incertezas no mercado. A reação aconteceu logo na abertura do mercado. As ações das principais estatais brasileiras, como a Petrobras e o Banco do Brasil, tiveram forte queda na Bolsa de São Paulo e também em Nova York. No caso da Petrobras, as ações fecharam o dia valendo R$ 29,81, um recuo de 8,47%. Já as ações do Banco do Brasil encerraram a segunda-feira com queda de 4,64%, a R$ 37,02. Com a vitória do presidente eleito, o Lula, criou-se muita instabilidade, principalmente nas estatais, onde o governo pode ter maior controle. E a preocupação principal é com o preço do combustível. Então você ainda tem uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia, o petróleo ainda tem certa volatilidade lá fora, e isso tudo vai afetar o preço aqui dentro. Tanto a Bolsa quanto o dólar tiveram grande variação ao longo do dia. O Ibovespa começou a segunda-feira em queda, mas fechou em alta de 1,31%. O dólar caiu 2,55% e ficou em R$ 5,16. O silêncio do presidente eleito sobre os rumos da economia brasileira gera incertezas. Se demorar muito para ter essa resolução, o mercado vai punir. Deve ter dias de queda até que se resolva e se tenha uma definição sobre quais vão ser os nomes e qual vai ser a direção que o próximo governo vai tomar na economia. A expectativa dos investidores é ter o quanto antes uma definição da política econômica do próximo governo. Economistas ouvidos pelo Jornal da Record defendem a escolha de uma equipe capaz de dialogar com a oposição no Congresso e que esteja determinada a controlar os gastos públicos. No cenário externo, há tensões como a guerra na Ucrânia, a crise energética na Europa e a inflação alta nos países mais ricos do mundo. Segundo os especialistas, o próximo governo tem um enorme desafio para fazer o Brasil crescer sem comprometer o orçamento. Quando você gasta mais, você aumenta a dívida do país. Então, você acaba tendo uma responsabilidade, uma dívida que vai aumentando, os juros já estão muito altos, então no patamar de juros de hoje já fica quase impossível pagar essa dívida. Então corre o risco de um país que não respeite os gastos fiscais virar uma espécie de Argentina, que hoje fica pedindo empréstimo em cima do empréstimo para pagar uma dívida. O ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, conversou nesta segunda-feira com representantes da equipe de Lula para tratar da transição de governo. Voltamos então com Matheus Scavazini. Matheus? Adriana, Ciro Nogueira conversou com a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, e o chefe de comunicação da campanha de Lula, Edinho Silva. Ele se propôs a coordenar a equipe que vai fazer a transição de governo pelo lado do presidente Jair Bolsonaro. Os representantes do PT destacaram que as conversas foram republicanas e democráticas. Outra conversa dessa segunda foi feita entre o vice-presidente Hamilton Mourão e o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin. Eles devem se encontrar nos próximos dias. O governo eleito vai montar uma equipe de transição com 50 pessoas que vão ser responsáveis por pedir informações da administração federal para colocar em prática o programa do novo governo. Adriana. Tá certo, Matheus. Obrigada pelas suas informações e boa noite. A vitória apertada de Lula foi assunto desta segunda-feira em alguns veículos de imprensa internacionais.
A Fox News afirmou que Lula provavelmente vai enfrentar um mandato difícil, com oposição considerável da grande bancada de deputados federais e senadores alinhados com Bolsonaro. O New York Times, o principal jornal americano, destacou que o Brasil trouxe de volta o ex-líder da esquerda. O periódico ainda citou a jornada da presidência à prisão e a volta ao poder, que parecia impensável. Líderes de esquerda da América Latina postaram mensagens celebrando a vitória de Lula. Cuba parabeniza você, afirmou o ditador do país, Díaz-Canel. No Brasil, a democracia triunfou, postou Nicolás Maduro, ditador da Venezuela. Daniel Ortega, da Nicarágua, também escreveu uma mensagem para Lula. Com muita alegria, celebramos sua vitória. Assim como o líder chinês, Xi Jinping, que afirmou que está disposto a trabalhar com o presidente eleito, Lula, de uma perspectiva estratégica e de longo prazo. Na Europa, Lula também recebeu mensagens de lideranças mais alinhadas, como Emmanuel Macron. Parabéns, caro Lula, por sua eleição, que dá início a um novo capítulo da história do Brasil, escreveu em português o presidente da França. O governo da Noruega anunciou que vai retomar a ajuda ao governo brasileiro para combater o desmatamento na floresta amazônica. De acordo com o ministro do Meio Ambiente norueguês, um fundo com cerca de 2,5 milhões de reais será criado. Nos Estados Unidos, o presidente Joe Biden afirmou que pretende continuar a cooperação entre os dois países nos próximos meses e anos. A eleição mais acirrada da história mudou o mapa dos partidos nos 26 estados do país e no Distrito Federal. O Partido dos Trabalhadores do presidente eleito Lula e o União Brasil governarão o maior número de estados. Cada um ganhou 4 eleições estaduais. Em seguida estão o MDB, PSB e PSDB, com 3 governadores eleitos. Depois o PL do presidente Jair Bolsonaro, o PP, o PSD e o Republicanos, com 2 estados cada. O Solidariedade e o Partido Novo elegeram 1 governador cada. Em número de habitantes, o ranking muda. O Republicanos é o partido que vai governar a maior fatia da população, mais de 22% dos brasileiros. O PT vem logo atrás com 14,5% da população. Depois, o PL, que vai governar 11,6% dos brasileiros. O resultado das eleições mostrou que o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, vai enfrentar governadores de oposição na maior parte do país. 3 estados e o Distrito Federal vão ser comandados por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Entre eles, os 3 maiores colégios eleitorais do país: São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Lula tem o apoio de parte dos estados da região norte e manteve a base aliada em quase todos os estados do Nordeste, menos em Sergipe, onde o governador eleito Fábio Mitidieri não se posicionou no segundo turno, e em Pernambuco, onde Raquel Lira afirmou que votou nulo. Eduardo Leite, eleito no Rio Grande do Sul, também se manteve neutro. No restante do país, os governadores são apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. O governador eleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, já prepara a transição de poder no estado mais populoso do Brasil. Um dia após ser eleito governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas atendeu aos jornalistas na sede do comitê da campanha. Ele recebeu 55,27% dos votos válidos. Ao Jornal da Record, Tarcísio falou sobre seus planos para o estado, em especial para a área da educação. Investimento na carreira dos professores, a criação de incentivos financeiros é fundamental. Então, a gente tem que valorizar a carreira do magistério no estado de São Paulo para que a gente possa ter qualidade nas nossas escolas. A partir de hoje, a equipe de Tarcísio de Freitas dá início às ações ligadas à transição. O Palácio dos Bandeirantes já definiu um responsável para conduzir esse processo. Será o secretário de governo Marcos Penido. Segundo o atual governador Rodrigo Garcia, Tarcísio vai herdar um estado com as contas em dia e com 30 bilhões de reais em investimentos. O estado de São Paulo tem uma situação confortável do ponto de vista fiscal. O governo atual vai deixar
o governo com recurso em caixa, e existem muita coisa em andamento que nós vamos manter. A obra parada não gera taxa de retorno, não ajuda ninguém. O governador eleito de São Paulo tem 47 anos e é engenheiro civil. Ele é formado em Ciências Militares pela Academia Militar das Agulhas Negras e mestre em Engenharia de Transporte pelo Instituto Militar de Engenharia. Serviu ainda no Exército por 17 anos. Em 2005, participou de uma missão de paz das Nações Unidas no Haiti. Tarcísio esteve à frente do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes e foi ministro de Infraestrutura durante a maior parte do governo Bolsonaro. O novo governador é casado há 24 anos e tem 2 filhos. Sobre a relação com o presidente eleito, Tarcísio afirma que será republicana. É uma relação de construção, vamos procurar trabalhar pelo interesse do Estado de São Paulo. São Paulo contribui muito para o Brasil, tenho certeza que o Brasil também vai contribuir para São Paulo. Pela primeira vez na história, a abstenção, ou seja, o número de eleitores que não compareceram para votar, diminuiu do primeiro turno para o segundo. Assim que o resultado da eleição foi confirmado, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, comemorou o maior comparecimento do eleitor na história. Mais de 124 milhões votaram, quase 600 mil eleitores a mais do que no primeiro turno, o que fez a abstenção cair. Foi a primeira vez que o segundo turno superou o número de eleitores do primeiro. Moraes acredita que a garantia de transporte gratuito pode ter ajudado. Nós devemos, para as próximas eleições, consagrar o transporte público gratuito em todos os municípios do Brasil. Isso é um direito do eleitor, da eleitora. A eleitora não pode deixar de instrumentalizar o seu direito político a partir do voto por, eventualmente, não ter condições de pagar o transporte. Alexandre de Moraes também defendeu mudanças na legislação para o combate às fake news. O ministro considerou fundamental a atuação da Corte, que de forma independente e por iniciativa própria, determinou a remoção de grupos em aplicativos de conversa e postagens em redes sociais com conteúdo de violência e desinformação. Moraes confirmou que a Corte vai apurar se houve desvio de finalidade ou abuso de poder nas operações da Polícia Rodoviária Federal realizadas em rodovias, principalmente no Nordeste, que atrasaram a chegada de eleitores aos locais de votação. Um incêndio fechou a central de abastecimento do Rio de Janeiro nesta segunda-feira. Moradores da região aproveitaram a situação e saquearam pontos do comércio local. As chamas eram vistas de longe. 60 bombeiros foram mobilizados. O fogo atingiu pelo menos 5 lojas da Ceasa, principal centro de distribuição de alimentos do Rio, na zona norte da cidade. Mercadorias foram saqueadas. Neste vídeo, pessoas correm carregando engradados de bebidas de um depósito atingido. Neste outro vídeo, os saqueadores fazem o sinal de L, em referência ao presidente eleito, o petista Luiz Inácio Lula da Silva. Em meio à multidão, tiros e correria. Os caras invadindo a loja e os seguranças dando tiro pro alto, ó. A polícia militar tentou conter a confusão, que se estendeu ao longo de todo o dia. Os trabalhadores dali, funcionários, saindo correndo em desespero, deixando tudo para trás e a gente tentando ajudar quem estava lá dentro. O acesso aos galpões foi interditado. Nem os profissionais que fazem a distribuição das mercadorias podem passar. Isso causou um enorme congestionamento aqui do lado de fora, principalmente de caminhões. Os comerciantes temem que a situação possa prejudicar o abastecimento e causar ainda mais prejuízos. Pode comprometer a distribuição mesmo. E aí, o produto perecível, ainda tem esse problema. Foram 2 incêndios no pavilhão em menos de 24 horas. Hoje, as chamas teriam começado numa loja de produtos descartáveis. Mas os bombeiros ainda não sabem a causa. O objetivo é combater o incêndio e após a gente vai verificar se as unidades estão legalizadas ou de outra necessidade de regularização. Voltamos a falar dos protestos dos caminhoneiros. Minas Gerais tem nesse momento 17 pontos de interdição em rodovias federais. A Virgínia Nalon atualiza a situação por lá. Boa noite, Virgínia.
Oi, Adriana, boa noite para você. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, as interdições acontecem em 7 rodovias. Existem pontos onde a rodovia está totalmente fechada e outros pontos como este aqui, onde parcialmente fechada a rodovia está neste momento. Durante a tarde, a BR-381, que liga Belo Horizonte a São Paulo, foi interditada nos 2 sentidos, na altura de Betim, próximo a Belo Horizonte. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram que os manifestantes incendiaram pneus para fechar as pistas. De acordo com o Sindicato Interestadual dos Caminhoneiros, as manifestações acontecem de forma espontânea e individual. Adriana. Obrigada, Virgínia. Boa noite. O Ministério da Defesa da Ucrânia anunciou que derrubou um helicóptero russo na região de Donetsk. Um vídeo divulgado pelo governo mostra quando a aeronave é atingida por um míssil. O piloto do helicóptero ainda arrisca um pouso de emergência, mas não consegue. As forças ucranianas tentam reconquistar Donetsk, uma das áreas anexadas por Moscou. Já o Irã vai julgar cerca de 1.000 pessoas por ligação com os protestos contra o governo. Os suspeitos são acusados de sabotagem, assassinato de policiais e incêndio criminoso. Segundo entidades de direitos humanos, mais de 14.000 pessoas já foram presas desde setembro. Os protestos começaram depois da morte de uma jovem que estava sob custódia da polícia porque usou o véu obrigatório de forma incorreta. Autoridades sul-coreanas investigam a morte de 154 pessoas durante uma festa de rua em Seul. Quem tem as informações é a nossa correspondente na Ásia, Silvia Kikuchi. A polícia levanta informações no distrito de Itaewon, onde tudo aconteceu. Os agentes analisam imagens de mais de 50 câmeras de segurança e também interrogam comerciantes locais para tentar entender o que causou o tumulto. Dezenas de pessoas morreram pisoteadas na multidão que se aglomerou no bairro de vida noturna agitada. Nesta segunda, as vítimas foram lembradas no memorial criado após a tragédia. Durante a noite de domingo, a polícia reforçou a segurança na região. Os pedestres só podiam andar em mão única para evitar aglomerações. Segundo o presidente da Coreia do Sul, mais de 500 pessoas fazem parte da equipe que investiga as mortes. De Tóquio, Silvia Kikuchi. Obrigada, Silvia. Em Israel, a população vai voltar às urnas nesta terça para escolher o partido que vai governar o país. É a 5ª eleição desde março de 2019. Pesquisas apontam que o mais cotado para vencer é o Likud, partido do ex-primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. A votação foi convocada em julho, depois que a atual coalizão que governa Israel perdeu a maioria no parlamento. Agora o futebol. O Fluminense venceu o Ceará fora de casa na abertura da 35ª rodada do Brasileirão. O argentino Germán Cano fez o único gol da partida. Foi o 21º dele no campeonato. É o maior artilheiro estrangeiro em uma edição do Brasileirão, empatado com o colombiano Aristizábal. Com a vitória, o Fluminense chegou a 61 pontos e garantiu a classificação para a fase de grupos da próxima Copa Libertadores. Dobrou o número de reclamações de moradores que vivem próximos a locais onde ocorrem pancadões. O barulho começa na sexta-feira e só termina na manhã de segunda. É domingo de manhã, hora daquele sono tranquilo. Mas quando o dono do apartamento abre a janela do quarto, é um bombardeio de som. Não tem como escapar do som. Ecoa muito, muito. O chamado pancadão do Jaguaré tem tirado o sono de milhares de pessoas na zona oeste de São Paulo. Normalmente, essas festas a gente já começa a ouvir um barulho por volta de 22 horas e vai até 6 horas da manhã. De acordo com a prefeitura, é um problema que vem se agravando em toda a cidade. No primeiro semestre do ano passado foram 6.513 reclamações. No mesmo período desse ano, o número praticamente dobrou. São mais de 13 mil. O barulho não é o único problema. Nossos 2 entrevistados têm crianças pequenas em casa e reclamam do conteúdo das músicas que toda a vizinhança pode ouvir. Essas músicas que tocam aí todas é funk proibido, então palavrão o tempo todo, apologia à pornografia, é só isso para pior. Para a educação dos nossos filhos, a gente fica até com medo hoje em dia como que tá, né?
Há vários registros do evento do Jaguaré nas redes sociais. As poderosas paredes de som são colocadas lado a lado para animar o ambiente. O que é diversão para alguns se transformou num pesadelo para quem está tentando descansar no fim de semana de folga. Tem pessoas que a gente conhece que colocou aquela janela com aquele fechamento, né, acústico, mesmo assim é impossível. A gente já tentou diversas vezes para tentar parar com esse barulho, ligamos, né, para a polícia diversas vezes, mas é impossível. Então a gente fica refém. Procurada, a Polícia Militar do Estado de São Paulo não se manifestou. Esse foi o Jornal da Record. Outras informações às 7 da manhã na primeira edição do JR 24 Horas. Você fica agora com o programa Entre Linhas. Uma ótima noite para você.